Bom dia, meu nome é Guilherme Doval e junto com Beatriz Almeida, Davi Santos, Gabriel Germano e Heloísa Oliveira, iremos falar sobre os moluscos. Os moluscos são animais invertebrados que fazem parte da filomolusca. São triblásticos, possuem 3 folhetos embrionários, sendo eles a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Celomados possuem uma cavidade corporal revestida por tecido derivado da mesoderme, chamada de celoma, com simetria bilateral. São prostotômios, ou seja, o blastóporo origina a boca. São animais invertebrados de corpo mole que, em sua maioria, apresentam conchas protetoras. Algumas espécies, como polvos e lesmas, não apresentam concha, e em outras, como lulas, a concha é interna e reduzida. A organização corporal dos moluscos envolve 3 partes básicas: pé, massa visceral e manto. O pé é uma estrutura que ajuda o animal a se movimentar, escavar e se fixar no substrato. A massa visceral é a região onde estão localizados os órgãos internos do animal. E o manto, por sua vez, é uma dobra de tecido que recobre a massa visceral, sendo responsável por produzir a concha naqueles moluscos que o possuem. O manto também forma a chamada cavidade do manto, que é o local onde se abrem os sistemas digestório, excretor e genital. É na cavidade do manto também que estão localizadas as brânquias. Sistema digestório. O sistema digestório é completo, apresentando boca e ânus. Em algumas espécies observa-se a presença da rádula, espécie de língua raspadora repleta de dentes quitinosos curvados. Existem espécies, por exemplo, como o hábito herbívoro, carnívoro e até mesmo espécies filtradoras. Muitos moluscos aquáticos se alimentam de pequenas algas que ficam presas às rochas ou outros pequenos organismos. Outros são carnívoros e chegam a se alimentar de animais de porte considerável, como ouriços, estrelas do mar e até mesmo outros moluscos. Sistema circulatório. O sistema circulatório da maioria dos moluscos é do tipo aberto, com a hemolinfa circulando no interior de vasos e depois sendo lançada em lacunas presentes no corpo do animal. Em cefalópodes, no entanto, o sistema circulatório é do tipo fechado, com a hemolinfa circulando exclusivamente no interior de vasos. Os moluscos apresentam um coração que atua como uma bomba, garantindo que a hemolinfa circule o corpo todo. Sistema respiratório. Os moluscos apresentam diferentes estruturas relacionadas com as trocas gasosas, as quais variam de acordo com o local onde o animal vive. Nos moluscos aquáticos, destacam-se as brânquias, nos terrestres a cavidade do manto, que pode atuar como um pulmão rudimentar. Em algumas espécies observa-se também a respiração cutânea. Sistema excretor. A excreção dos moluscos é feita pelos chamados metanefrídeos, estruturas que coletam líquido diretamente da região do celoma do animal. Sistema nervoso. Os moluscos possuem um sistema nervoso bem desenvolvido, apresentando um plano fundamental que consiste em um anel nervoso em volta do esôfago, de onde partem cordões nervosos. Os moluscos contam também com um sistema sensorial bastante eficiente, sendo observadas estruturas com olhos e tentáculos. Sistema reprodutor. Os moluscos são animais que apresentam em sua maioria indivíduos com sexos separados, mas também há espécies hermafroditas. A fecundação, a depender da espécie, pode ser interna ou externa. Em algumas espécies, o desenvolvimento é direto e em outras indireto, ou seja, com formação de larvas. Classificação dos moluscos. Os moluscos são classificados em diferentes grupos, sendo os 3 principais os gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Gastrópodes. Esse é o grupo de moluscos com maior número de representantes, com espécies ocorrendo no ambiente aquático e também terrestre. É importante destacar que a maioria das espécies é marinha. Eles se destacam por possuírem uma única concha espiralada, a qual é usada na defesa do animal que se esconde dentro da concha quando se sente ameaçado. Nem todos os gastrópodes, no entanto, apresentam conchas, sendo esse o caso da lesma. A rádula é geralmente empregada na alimentação desse grupo de moluscos, sendo usada, por exemplo, para raspar algas nas pedras e até mesmo perfurar conchas de outros moluscos. Em muitos gastrópodes, os olhos são localizados na ponta dos tentáculos. Caramujos, caracóis e lesmas são exemplos típicos de gastrópodes. Bivalves. Os bivalves são molúsculos exclusivamente aquáticos que apresentam uma concha formada por 2 partes articuladas. Essas partes se mantêm fechadas sobre o corpo do animal devido à presença de músculos potentes. Nesse grupo, não é possível observar a presença de uma cabeça, bem como da rádula. Apesar de não apresentarem uma cabeça distinta, algumas espécies possuem olhos e tentáculos ao longo da borda externa do manto.
Esses animais se alimentam de partículas de suspensão, as quais ficam presas em um muco que reveste suas brânquias. Para garantir a passagem de água pelas brânquias, esses animais contam com um sifão de entrada e o sifão de saída. Muitas espécies de bivalve são sedentárias e algumas são capazes de se enterrar na areia utilizando seu pé. Algumas espécies também sintetizam fios fortes que garantem sua fixação ao substrato, como rochas e até mesmo barcos. Ostras e mexilhões são exemplos de bivalves. Cefalópodes. Os cefalópodes são um grupo de moluscos marinhos que apresentam tentáculos que partem de sua cabeça. Esses tentáculos são utilizados de diferentes formas, como para a locomoção do animal e para capturar suas presas. Eles são os únicos moluscos que apresentam sistema circulatório fechado. Apresentam espécies sem conchas, os polvos, com concha interna reduzida, as lulas, e com concha externa, os náutilos. São animais muito inteligentes, apresentando um sistema nervoso e órgãos sensoriais bem desenvolvidos. Os moluscos são animais que apresentam grande importância econômica. Algumas espécies, como as ostras, mexilhões, polvos e lulas, são utilizados na culinária em várias partes do mundo. Além da alimentação, os moluscos são importantes também na produção de joias, sendo os moluscos bivalves responsáveis pela produção das famosas pérolas. Algumas curiosidades sobre os moluscos. A espessura e a forma das conchas dos moluscos estão relacionados com a adaptação ao ambiente em que eles vivem. Os caracóis possuem uma concha fina, que não prejudica sua locomoção em um ambiente terrestre. O caramujo tem uma concha um pouco mais espessa, capaz de resistir ao choque das ondas. Os pelecípodes apresentam conchas achatadas, de duas válvulas, prendendo-se às rochas e resistindo à força da água. Os polvos e as lulas não possuem conchas externas, e isso permite uma locomoção ágil por propulsão com jatos de água. Uma outra curiosidade é que sabe-se ainda muito pouco sobre as propriedades de várias substâncias encontradas nesses animais. Alguns pesquisadores japoneses descobriram que existe uma substância química na tinta do polvo que é capaz de curar alguns tipos de câncer. A propriedade em questão inibe a divisão das células doentes, mas ainda não se sabe como. E essa substância também tem a vantagem de não gerar nenhum efeito colateral. Algo um pouco mais conhecido é que as lesmas possuem uma pele muito fina, vivem em lugares úmidos e sombrios e assim não ocorrem grandes taxas de transpiração através da pele, fato que poderia provocar a desidratação desses animais. Quando jogamos sal na lesma, ela perde água e se desidrata. Isso ocorre por conta de um fenômeno chamado de osmose, em que a água se desloca espontaneamente de uma solução mais concentrada em soluto para outra menos concentrada, até que essas soluções tenham a mesma concentração. Por isso, a lesma com sal perde muita água e acaba morrendo de desidratação. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e tenha um ótimo dia.